A paz do Senhor a todos os professores, as professoras da nossa EBD. Para mim é um prazer muito grande estar aqui mais uma vez para juntos nós comentar e dar algum subsídio para a nossa aula, para melhor o nosso aproveitamento, ok? Também para mim é um prazer também estar aqui com o irmão Natan, lá da Vila Luzita. Então, a gente vai comentar aqui a lição 6. Lição 6. O título da lição é O Amor que Excede todo Entendimento. Sabemos que nesse trimestre, nesse quarto e último trimestre, estamos comentando o livro de Efésios, uma das cartas da prisão. Cartas da prisão que são Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon, são as cartas da prisão. Então, Efésios é uma das cartas da prisão, cartas essa escrita pelo grande apóstolo Paulo, homem de Deus. E ele aqui fala do amor que excede todo entendimento e fala também do crescimento na vida cristã, que é fundamental. Se é verdade que existe festa no céu por um pecador, ou festa dos anjos no céu por um pecador que se arrepende, é igualmente verdade que há tristeza também de Deus quando esse pecador arrependido não cresce espiritualmente. O crescimento espiritual não é opcional, mas uma obrigação de cada crente que incorre em sérias desobediências a Deus quando negligencia os métodos de graça para a utilização do seu aumento espiritual. Vários textos nas Escrituras nos encorajam a crescer na vida espiritual. Por exemplo, tem vários textos, mas eu aqui marquei só 2 para melhor meditação dos irmãos. Oséias 6:3, né? E também na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, do 12 ao 14. Esses são textos que encorajam a nossa vida espiritual. Também, uma das coisas mais importantes, né, do texto aqui, que eu separei, o que Paulo está pedindo aqui nesse texto? O que Paulo está pedindo? Ser tomado de toda a plenitude de Deus, conhecer o amor de Cristo, que o homem natural não pode conhecer, jamais pode conhecer o amor de Cristo profundamente. E também outro item, o Deus que faz muito mais do que a gente pensa ou pede. Se os irmãos analisar, a Bíblia é rica em várias coisas, em várias passagens. Sabemos que Deus conhece o propósito de cada coração, sabemos que Deus conhece a necessidade, a ansiedade de cada um, mas só que Ele faz muito mais do que aquilo que nós pensamos ou pedimos. E aqui nesse texto, nós vemos que Paulo tem uma visão tão grande do que é o cristianismo e a glória de Deus, que ele pede coisas assim que, olhando superficialmente, não entendemos. Mas somente com o discernimento do Espírito Santo de Deus que a pessoa vai entender. São coisas profundas. Ele fala do grande amor, do imensurável amor de Deus e da comunhão com Cristo, o que nós éramos, o que nós é. Lógico, isso é carta essa que ele fez direcionada aos irmãos de Éfeso. E ele, até porque ele é chamado o apóstolo dos gentios. Apóstolo dos gentios por quê? Porque até então os apóstolos direcionavam coisas e mensagens e algumas exortações aos judeus. E Paulo vem aí quebrando essa barreira. Ele vai pregar tanto para os gentios, que era um povo mistura de raças, como também para os judeus. Então ele é chamado o apóstolo dos gentios. Uma das coisas interessantes também, de todas, que o nosso irmão Daniel escreveu aqui, a leitura bíblica, ele escreveu aqui de Efésios, do capítulo 3, do versículo 17 ao 21. Mas eu gostaria só de comentar rapidamente com os irmãos, com os professores e com as professoras,
do 14, do mesmo capítulo, capítulo 3, começa assim, ó. Por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai. Ele vai, repare aí que ele está conversando com os irmãos através de uma carta, conversando com os irmãos, exortando e falando, explicando que ele ora, ele pede a Deus, ele intercede por Deus, pelos irmãos. É muito importante, irmãos, saber que, será que nós, principalmente nós obreiros, estamos intercedendo pela igreja, estamos intercedendo pelo irmão mais fraco, estamos intercedendo pelo aquele irmão que muitas das vezes está querendo titubear, querendo se misturar com algumas coisas do mundo? É bom a gente refletir isso, porque a tendência nossa é orarmos para nós mesmos, para a nossa família, enquanto Paulo aqui, ele ora, ele fala, ele se preocupa com os irmãos da igreja de Éfeso, que na época estava se misturando, tem influência do mundo helênico, dos gregos, que tinham, os romanos tinham tomado conta ali dos gregos, através de Alexandre Magno, e então a igreja também estava sendo influenciada por muitas e muitas e muitas coisas mundanas, coisas terríveis, e o apóstolo Paulo vai exortando. Então ele começa no 14, por essa razão eu me ponho de joelhos diante do Pai. Qual essa razão? Essa razão, os irmãos veem que é lá no versículo 13 do próprio capítulo 3. Portanto, eu peço que não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês, pois isso é motivo de honra para vocês. Ou seja, ele estava sofrendo muito, estava sofrendo perseguição, estava sofrendo desprezo dos próprios judeus e de alguns irmãos da igreja. Então, por isso que ele fala, por essa razão eu me ponho de joelho diante do Pai. Uma das coisas mais interessantes aqui, o irmão Natan, é que ele fala, eu me ponho de joelhos. Interessante que os judeus na época não tinham por costume orar de joelho, jamais. Orava-se de pé e levantando a mão para o céu. Ele fala aqui, me põe de joelho. Por quê? Joelho, sinal de reverência, sinal de humilhação. Reverência a Deus. E ele continua aqui no 15, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. E o 16, peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês, ou seja, aos irmãos, que sejam fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no íntimo de cada um. O seu Espírito, o Espírito Santo. E o 17, e assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. É bem verdade quando a gente fala enraizado, irmão Natan. Enraizado denota, vem da palavra raiz. Uma árvore, seja ela grande ou média ou pequena, a maior fortaleza dela está na raiz. Quanto mais funda, eu fui criado no interior, então de planta pouca coisa eu entendo. Quanto mais funda for a raiz da árvore ou da planta, mais força ela vai ter. Quanto mais nutriente também tiver, mais força ela vai ter. Uma árvore que tem raiz curta, qualquer vento vem e derruba. Uma árvore que tem a raiz muito longa, é difícil um vento derrubar, é difícil um tornado até derrubar. E ele vai falando assim, e assim pela fé que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Quando falamos em alicerce, lembramos de construção, lembramos de edifício. E qual a fortaleza de uma construção? É um alicerce. Quanto mais fundo o alicerce for, mais forte será a construção. Dependendo do lugar onde o alicerce está firmado. Dependendo do lugar. Se ele estiver num lugar firme, quanto mais fundo ele estiver, a construção vai estar firme e forte e segura. Nenhum vento, coisas qualquer da natureza vai derrubar. Mesmo assim é nós também. Isso serve para nós, enraizados no amor de Cristo, enraizados com o Espírito Santo e também
alicerçado. O nosso alicerce é Cristo. O nosso alicerce, o fundamento do nosso alicerce é Cristo. Cristo e o amor de Cristo em nós. O 18 fala, isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura. É uma coisa também interessante que ele denota aqui. Largura, comprimento e altura. Profundidade. E profundidade. Profundidade. Aí eu separei aqui em Romanos capítulo 8, 38 e 39, que está escrito. Veja bem, palavras do apóstolo Paulo também. Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, na 1,38 ele também explica. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes podem nos separar do amor de Cristo. Isso porque se estivermos enraizados e alicerçados no amor de Cristo. Esse amor que transcende qualquer... eu costumo falar, o amor de Cristo é comparado ao amor de várias mães. Sabemos que nem todas são mães verdadeiras. Eu, por exemplo, é uma coisa, eu abro aqui um parênteses, fui abandonado com 6 anos, não tenho vergonha de falar. Abandonado com 6 aninhos de idade. Então, nem todas mães são mães de verdade. Mas Cristo, a mãe, quando a mãe tem um amor, é um amor tremendo. É um amor maravilhoso, é um amor lindo. Mas o amor de Cristo ainda é muito maior. Supera. Aí o 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheio de toda a plenitude de Deus. 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente. Veja bem, irmãos, que o apóstolo Paulo ele vai pondo aqui palavras assim muito superiores. Mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Que poder é esse? O poder de Cristo. E o 21, para encerrar o texto. A esse, glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Essa é a palavra do nosso grande apóstolo Paulo, que deixou exemplo para a igreja de Éfeso e que serve para nós também. Amém. Pai do Senhor, meus irmãos, mais um prazer estar aqui também com o nosso irmão Renato. Esse texto que o irmão Renato leu e expôs aqui para nós, ele é muito interessante e ele tem uma riqueza muito grande, né? Como o nosso irmão Renato já bem explicou aqui, uma coisa que eu gostaria de trazer, irmão Renato, também, é um pouco desse contexto literário que o apóstolo Paulo constrói na carta de Efésios até chegar a esse texto. Lógico que a gente não vai falar de tudo, né? Porque tem outras lições aí, né? Que vai falar mais. Profundo. Isso, claro. A gente já está na lição 6, que é o capítulo 3, versículo 17. Mas interessante, porque esse texto, irmão Renato, eu vejo que ele serve de conclusão ou até de passagem quando você começa a entender o capítulo 2, né? O capítulo 2, principalmente ali a partir do versículo 11, ele vai falar o quê? A respeito da entrada dos gentios no reino de Deus. Isso. Né? Ele vai começar, olha, portanto, lembrai-vos que no passado, vós o amor de gentios, Deus que se estendeu aos gentios. Isso, por natureza, e ele vai dizer que, ó, mas agora, versículo 13, mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, viestes para perto pelo sangue de Cristo. Então ele começa a falar a respeito da entrada dos gentios no reino de Deus. E olha que interessante, que quando ele entra no capítulo 3, né, o apóstolo Paulo, ele começa com um assunto, depois ele para esse assunto, faz um interlúdio ali, faz um meio, e depois ele volta para o mesmo assunto. Olha o que ele fala no capítulo 3, versículo 1. Por esta razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós. Ele começa falando a respeito
da entrada desses gentios, dessas pessoas que não eram o povo de Deus, mas que agora são o povo de Deus, através do sangue de Cristo, e ele vai dizer, agora eu estou prisioneiro. Como nosso irmão Renato falou, é uma carta da prisão. O Paulo escreve essa carta estando preso, né? Estando numa cadeia. E ele vai dizer que ele estava preso por amor... Amor aos irmãos. Aos irmãos. Isso é lindo. Amor aos irmãos. Só que aí, ele dá uma pausa nesse tema do amor e ele começa no versículo 2. Se é que vocês sabem, ou sabeis da dispensação da graça de Deus que me foi concedida em vosso favor. E aí ele começa a falar a respeito do ministério dele aos gentios, né? Que o ministério até então era entre os judeus e foi dado a ele o ministério entre os gentios, para lidar com os gentios, como nosso próprio irmão Renato já falou aqui, né? E ele vai falando a respeito do ministério, de isso que foi o versículo 5, que é muito interessante. Esse é o mistério que em outras gerações foi manifestado aos homens, da forma como se revelou agora no Espírito, aos seus santos apóstolos e profetas. Ou seja, esse mistério de que o reino de Deus seria universal, que pegaria todos os povos, línguas, tribos, nações, na antiguidade, né, na antiga aliança, melhor dizendo, ele não tinha sido revelado plenamente. Você vê nos profetas que eles já falavam a respeito disso, mas não plenamente como na nova aliança. E ele vai dizer que esse mistério, né, que é agora todos podem fazer parte do povo de Deus, foi revelado pelos santos apóstolos e profetas, que ele está no meio, né, ele está inserido. E aí o que ele vai falar? Ele vai dizer o seguinte, que ele foi feito, né, até o versículo 7, fui feito ministro desse evangelho, segundo o dom da graça de Deus que me foi concedida conforme a atuação do seu poder. E olha que interessante o versículo 10. Olha que interessante que ele vai dizer. Ele foi constituído ministro, mas Deus constituiu também a igreja para manifestar esse mistério. Ele vai dizer lá no versículo 10. Para que agora a multiforme sabedoria de Deus, ou a multiforme graça de Deus, seja manifestada, olha que interessante, por meio da igreja. Por meio da igreja, aos principados e poderios nas regiões celestiais. Então ele vai dizer que esse mistério de alcançar os gentios, desse reino de Deus ser espalhado para todos os povos, línguas, raças, nações, foi dado aos apóstolos primeiramente, mas à igreja. Esse é um interlúdio que ele faz no meio ali, tá? E ele vai terminar no versículo 12 e 13, dizendo o seguinte, vamos começar do 11, melhor, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Salvador, no qual temos ousadia e acesso a Deus com confiança pela fé que nele temos. Só esses 2 versículos, olha que interessante, porque Cristo estendeu, vamos dizer assim, as mãos da sua família, né? Lá no versículo 14, versículo 15, ele vai dizer da família que todos recebem o nome de Deus. Até então, a família de Deus era um povo específico. A partir daquele momento... Limitado. Exatamente. A partir daquele momento, quando Jesus morre e ressuscita e derrama seu sangue por nós, a família de Deus ela se expande. E esse ministério, ou esse mistério, é dado aos apóstolos e à igreja. Tá? E ele vai dizer, e nós podemos ter confiança, temos ousadia de que podemos acessar a Deus. Nós gentios, porque nós somos gentios. Nós aqui no Brasil, né? Talvez alguém aí tenha alguma ascendência judaica aí por aí, mas a princípio nós somos gentios. Nós fomos alcançados Filhos por adoção. Filhos por adoção. Fomos alcançados por Jesus Cristo. E a promessa de Jesus, ela é tão poderosa, o propósito dele, o eterno propósito é tão poderoso, conforme versículo 11, que nós podemos ter ousadia e confiança que somos salvos, somos parte da família dele. Somos parte da família dele. E aí ele vai finalizar no versículo 13, esse interlúdio aí, ele vai finalizar no 13.
Portanto, peço-vos que não vos desanimeis por causa das minhas tribulações por vossa causa. Elas são a vossa glória. Coisa linda, né, irmão? Isso quer dizer o quê? Que a perseguição é uma característica natural de onde o evangelho é pregado. Esse dia eu estava refletindo com alguns amigos meus e estava dizendo, quando o evangelho ele é pregado na sua plenitude, no seu poder, a perseguição ela vem naturalmente. Sim, com Às certeza. vezes ela não vem de forma política, como em outros países, onde existe um governo muito diferente. Mas ela vem naturalmente. Quando você prega o poder do evangelho, a perseguição é uma consequência natural. E aí o apóstolo Paulo está dizendo, eu peço que vocês não se desanimem com isso. Porque isso não é causa de tristeza, mas são a vossa glória. E aí me lembra de Mateus capítulo 5, quando Jesus vai dizer, olha, bem-aventurados sois vós, quando mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Ou seja, nós temos que estar felizes com a perseguição. Isso parece ser um contrassenso. Que era assim que né? os apóstolos seguiam. Exatamente. Paulo mesmo, ele ficava, esses dias eu estava comentando com alguns irmãos lá em casa, isso também que o irmão está falando. Paulo, é um negócio meio, parece que bizarro, né? Paulo ficava feliz e falava que ele era o prisioneiro do Senhor, não era o prisioneiro do imperador, nem de quem que está mandando ali. Não, ele era prisioneiro do Senhor e ele ficava alegre por estar sendo chicoteado. E muito, e apanhava demais, com a costa toda marcada. Isso parece e alegre. Um contrassenso, né, irmão? Parece ser uma coisa que não cabe na mentalidade humana, né? E aí, depois desse interlúdio, ele volta para o mesmo tema no versículo 14, que o irmão explicou muito bem. Ele vai continuar, por essa razão dobro o meu joelho. O irmão falou em sinal de pura humilhação, né? A palavra dobro, da ideia de se encurvar, assim, não é só de se dobrar, de se encurvar, né? Uma posição de extrema humilhação, né? Reverência. Reverência, né? E aí ele vai falar do versículo 15, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. E aqui eu acho que mora um ponto essencial para a gente entender esse texto do amor. Porque naquela época, judeus e gentios, eles não se conversavam. Não. Eles não se davam, né? Eles não tinham Os gentios relação. era considerado, irmão Natan, como combustível de fogo do inferno para os judeus. Exatamente. Os judeus consideravam os gentios como que se fosse combustível para o fogo do inferno. Veja a que ponto. A que ponto que eles chegaram. Que o pessoal chegou. Percebe? Então, agora, quando o apóstolo Paulo vai dizer que todo mundo é da mesma família, aí bagunçou a cabeça bagunçou. a princípio de até alguns apóstolos. Falou, como assim? Eu sou da mesma família que esse camarada aí, que é gentil, que não tem o sangue, né? Sangue dos judeus. E aqui eu acho que é um ponto para a gente entender o amor de Deus em nossas vidas. Porque quando ele vai dizer que nós somos da mesma família, da qual todo mundo recebe o nome de Deus, do Pai, ele está colocando todo mundo no mesmo pacote, todo mundo no mesmo lugar. E você sendo da família, você tem que ter amor uns pelos outros, como Jesus amou. E ele vai dizer no versículo 16, né, 17, como nosso irmão bem explicou aqui, o irmão Renato. Olha que interessante, porque ele vai dizer o seguinte, olha, que vocês, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais interiormente fortalecidos com poder pelo seu Espírito, e que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível compreender juntamente com todos os santos a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor. Interessante, irmão, porque ele vai falar sobre a habitação do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, a habitação de Cristo. Só que para aqueles irmãos, isso não era uma novidade, né? Ele já havia dizendo, no próprio texto de Efésios, que o Espírito Santo é um selo na nossa vida,
que os irmãos já estavam selados pelo Espírito Santo. Esse tema, né, não era novidade ali para eles, tá? Porém, ele vai falar a respeito dessa profundidade de amor que é todos na mesma família, todos no mesmo amor. E essa profundidade que o apóstolo Paulo está dizendo para os irmãos, vai falar sobre a convivência em amor em Cristo Jesus. Quando nós entendemos o amor de Jesus, quando nós entendemos esse amor que Jesus nos amou, nós começamos a compreender, conforme o versículo 18, né? Quando nós vivemos arraigados e fundamentados em amor, e no amor de Cristo, não é em qualquer amor, não é no amor de pessoas, né? Como nosso irmão falou bem aqui, o amor de mãe, que às vezes algumas, né, não faz jus ao amor de mãe, e etc. Mas quando nós vivemos arraigados e fundamentados nesse amor, nós começamos a compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Verdade. E ele termina assim: vamos conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Isso é maravilhoso, né, irmão? Isso é maravilhoso, porque quando nós entendemos esse contexto, né, que Paulo está dizendo, Paulo ele não está falando do amor de Deus de maneira distanciada da vida dos irmãos, né? Porque às vezes as pessoas falam do amor de Deus como se fosse uma coisa assim tão subjetiva, né? Parece que não encosta na terra, não encosta nas relações humanas. Tem uma parte, irmão, que ele fala o amor de Deus no íntimo de cada um. Exatamente. No íntimo. Só que é a pessoa sentir mesmo, sentir o amor de Cristo na vida. Mas isso aí é característica de um cristão verdadeiramente alcançado pelo amor de Cristo. Um cristão verdadeiramente nascido de novo. Nascido de novo. Porque aqui, nesse tópico 2, as características do amor de Cristo que o nosso irmão colocou aqui, aí ele elenca aqui várias características do amor de Cristo. Primeiro, ele põe o amor de Cristo é sacrificial, né? Através do sacrifício de Jesus com sua morte na cruz do Calvário. E um detalhe interessante, uma morte horrenda. Uma morte horrenda. Só era morto em cruz, morto em cruz era considerado como maldito. Maldito, todos aqueles que tinham morte em cruz. E sim, o Senhor se tornou, entre aspas, maldito por mim, por você, por todos. Maldito. As características do amor. Uma é sacrificial. Da morte horrenda, né, irmão? Filipenses 2, 5, 8, ele vai falar que ele não só morreu assim, mas ele abriu mão da glória. Isso, né? Com certeza, da sua glória, do seu reinado. Ele teve que abrir mão de muita coisa para morrer por nós, né? E outra característica do amor de Cristo é universal. Universal. Ele morreu por todos, por mim, por você, por nós, né? E aqui o irmão até colocou a passagem de João 3,16, isso é interessante, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo, não é só um nem outro, ele não escolheu, saiu escolhendo, não, ele morreu por todos. É lógico, a salvação individual desde que a pessoa crê, obedece. Crer e obedecer é o básico. Crer, obedecer e seguir os mandamentos do Senhor. E uma das características do amor, já falei, sacrificial, universal, incondicional. Ele não pôs condição nenhuma. Sabemos que o Senhor não põe condição, né, para que o ser humano fosse salvo. O inimigo das nossas almas, para dizer o Satanás, quando ele vai fazer, irmão Natão, aliança com alguém, ele põe a condição de várias coisas. Já vimos alguns testemunhos de pessoas que passou por esse lado, essa situação, e que Satanás impôs condição
Mas o Senhor, para salvar vidas, Ele é incondicional. Ele não põe para alguns irmãos que parece, muitas pessoas que parece que se tornaram imagem e semelhança do cão. Mas é a imagem e semelhança de Deus. Mas por mais que o homem esteja torto, esteja sujo, no lamaçal de pecado, Ele transforma. Isso, a bem da verdade, tem vários e vários testemunhos. Eu acho que o irmão já ouviu vários testemunhos tremendo, coisas lindas de pessoas que foi transformada radicalmente daquilo que era, do que fazia, da vida que praticava, da vida pregressa, de prostituição, de adultério, de roubo, de várias e várias coisas ruins. O Senhor transforma. Outra característica do amor de Cristo, que ele é perene. O amor de Cristo é eterno e perpétuo. Se servimos a Ele, seu amor permanece para sempre em nós. Se servimos a Ele. É lógico que tem uma condição aí, né? Se o crente... É por isso que, acho que é em Apocalipse, né? Ser fiel até a morte, dar-te-é a coroa da vida. Ser fiel até a morte. Até a morte. Não é ser fiel um tempo, não. Ser fiel. O crente fiel. O crente, sabemos aqui que o mundo, não esperamos nada de bom desse mundo. Nada de bom mais. Já está se cumprindo tudo que a Bíblia falou. Guerras, rumores de guerra, a própria natureza está dando sinais, está dando vários e vários sinais, né? O ser humano, o homem, através da sua ganância, está destruindo o planeta. Então a natureza está dando sinais. Terremotos, vulcões e tudo mais, a Bíblia está se cumprindo. Jesus vai voltar. E aquele que estiver preparado, com ele vai subir. Ele vai voltar. Uma das características aqui que o nosso irmão Daniel colocou aqui, de transformador, é que ele é perdoador e remidor. Perdoador e remidor. Paulo deixou claro que agora nenhuma condenação há para... veja bem, irmãos, nenhuma condenação há para os que receberam a Jesus em sua vida. Está em Romanos 8. E regenerador, uma das características do transformador aqui que o nosso irmão colocou. Práticas pecaminosas são abandonadas, tal como aconteceu com Zaqueu. Ou seja, aquele que roubava não rouba mais, aquele que adulterava não adultera mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que fazia uma série de coisas que abomina a Deus e que é contra, vai de contra a sua palavra, não faz mais. Sabemos sim que o homem, nós estamos sujeitos ao pecado. Estamos sujeitos. Mas o pecado vem a ser um acidente de percurso e não prática do dia a dia. Porque a pessoa que é nascida de novo, assim como Paulo escreve aqui na carta aos Efésios, né? Que vós éreis, em outro tempo vocês eram assim, assado, e vai falando lá no capítulo 2, do 1 ao 6, ele fala isso, vocês eram assim, agora vocês são assim, ele vai dando os exemplos de o que os cristãos eram e que são hoje, o que nós éramos e o que nós somos hoje, é para se refletir, né? Então, se verdadeiramente temos o amor de Cristo em nós, temos paz e amor com o nosso próximo, não importa quem ele seja, quem ele é e onde esteja também. Se verdadeiramente temos. O amor de Cristo transforma o mais vil pecador, que era uma criatura, e acaba sendo um filho. Isso é lindo. Então o amor de Cristo transforma. Esse amor de Cristo que Paulo está falando aqui na carta aos Efésios, aos irmãos ali da igreja de Éfeso. O amor imensurável, amor lindo, amor maravilhoso. Cristo salva. E o amor de Cristo é perfeito. É perfeito. Ele salvou eu, salvou você e transforma o homem. O mais vil pecador, o mais torto que seja, o Senhor transforma. Basta crer, aceitar e obedecer. É isso. Amém? Maravilha. Eu agradeço aos professores, às professoras e todos. Agradeço também a presença do irmão Natan. Foi um prazer estar aqui. E obrigado e até a próxima.